Louvado seja o Senhor. Ontem nós vimos que Deus criou o homem e nessa criação Deus tinha algo no seu interior. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós sabemos que a imagem é para expressar Deus e também deu a ele o domínio para exercer autoridade por ele. E para tanto, Deus abençoou o homem. Ele não somente criou, ele criou e abençoou. Ele não disse para o homem, vai fazendo isso. Ele abençoou o homem. Essa bênção de Deus foi para capacitar o homem. Toda vez que Deus ordena algo, Ele nos capacita. Ele nos dá dele mesmo. Deus queria que o homem multiplicasse, enchesse a terra e sujeitasse a terra. Por quê? Porque a terra era a base da rebelião de Satanás. Agora o homem, ao se multiplicar, iria ocupar essa terra. E onde estivesse o homem, o reino de Deus ali estaria. Isso é que Deus tem no seu coração. Nós sabemos que o homem caiu, o homem pecou, e Deus providenciou para o homem a redenção. E nessa redenção fez com que surgisse no universo uma espécie de homem muito especial, que tem a vida de Deus dentro dele. O primeiro homem assim foi o Senhor Jesus, porque ele foi o próprio Deus que tornou-se homem. Quando o Senhor Jesus veio, foi um grande fato que na história do universo passou a haver uma criatura com a vida do Criador. Passou a haver um homem com a vida de Deus. E através da obra da redenção, foram gerados muitos homens assim. Então, irmãos, nós podemos ver, Deus deseja que o homem seja fecundo, multiplique e encha a terra. Mas Deus deseja que seja tal tipo de homem. Porque o homem pecador, o homem que dá a base para o inimigo agir, esse se multiplica. Isso está aí. Todos nós nascemos nessa situação. Mas, por causa da obra da redenção, por causa do plano eterno de Deus, nós fomos salvos. E hoje nós estamos aqui, sendo o reino de Deus nessa terra. Irmãos, essa vida que recebemos é uma vida fecunda, é uma vida que se multiplica. Nós precisamos ver que essa vida tem essa característica. Essa vida, primeiro, produz um fruto em nosso interior. E aí, a partir do nosso interior, começa a frutificar exteriormente. Toda a obra de Deus começa primeiro no interior do homem. Então, ao percebermos esse fato, ao vermos que hoje nós estamos aqui, ao vermos as várias porções da palavra, onde Deus sempre falou, vocês têm que encher a terra. Eu estou dando a terra para vocês. Vocês vão conquistar a terra. Vocês vão ganhar essa terra. Porque isso é importante para o reino de Deus. E é claro que o reino de Deus começa primeiro em nosso interior. Se o reino de Deus está em nosso interior, ele também está em nosso exterior. Se o reino de Deus está dentro de mim, onde eu estou pisando, esse lugar onde estou, ali está o reino de Deus. Se o reino de Deus não estiver em mim, onde eu estou, o reino de Deus não está. O reino de Deus somente está onde há homens que têm um reino no seu interior. Então, irmãos, nós temos que conquistar a terra.
Nós temos que conquistar a terra interior e nós temos que conquistar a terra exteriormente. À medida que vamos conquistando interiormente, também vamos conquistando exteriormente. Tudo isso é um todo. Nós não podemos separar essas coisas. Isso é um todo. E é claro que quando nós nos deparamos com uma terra diante de nós, seja interior, seja exterior, há uma porção, Cristo é a nossa porção, que precisa ser conquistada dia após dia, que precisamos percorrer dia após dia. O resultado de nós percorrermos e ganharmos Cristo dia após dia no nosso interior, nos faz também ganhar terra exteriormente. Ontem nós falamos do livro de Josué, capítulo 1. Como Deus falou para Josué, e ele falou dos capítulo 1, versículos 1 a 9. Nessa porção, Deus falou 3 vezes para Josué: ser forte e corajoso. Para eles entrarem na boa terra. No versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. Nós precisamos nos dispor. Não é simplesmente saber que existe uma terra. Precisamos nos dispor. E precisamos passar o Jordão. Precisamos atravessar o rio. E o Senhor diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. A terra eu dei para vocês. Mas você tem que fazer uma coisa. Você tem que pisar. Você tem que andar nessa terra. Tudo que você pisar será seu. E é claro que essa terra estava colocada diante de Josué e havia inimigos na terra. Quando nós queremos ganhar Cristo, há muitos inimigos, muitas coisas que querem nos impedir de ganhar Cristo. Mas o versículo 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A promessa de Deus para nós é: ninguém te poderá resistir. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Irmãos, a questão é se dispor e entrar. Ele diz: ser forte e corajoso. No versículo 6. No versículo 7 ele continua: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nosso andar é segundo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, por que nós somos derrotados? Porque nós não andamos segundo a palavra de Deus. Todo andar segundo a palavra de Deus é vitória certa. Irmãos, todos os dias recebemos a palavra. E essa palavra nós tomamos para o nosso espírito. E estamos dando tanta ênfase sobre andar e viver no espírito. Porque andando e vivendo no espírito e na palavra, a vitória é certa. E aí no versículo 8 diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha uma coisa, irmãos: falar e meditar a palavra de Deus. Falar e meditar. Falar e meditar. Sabe de uma coisa? Tem certas coisas que tomam conta da nossa mente. E aí, muitas vezes tem um problema. Por exemplo, o setor da agricultura hoje está passando uma grande crise.
eu posso ficar o dia inteiro pensando na crise da agricultura. E agora, e agora, e agora, e agora. Mas pensar no crise da agricultura não me fará prosperar e nem me fará bem-sucedido. Não me fará ser bem-sucedido, está certo? Mas falar e meditar na palavra de Deus vai me fazer prosperar e me fazer ser bem-sucedido. Diz, mas o que tem a ver a palavra de Deus com as crises da agricultura? Mais na frente nós vamos ver isso, irmãos. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, nós precisamos ver que precisamos falar, meditar na palavra de Deus. Isso é muito importante. O Senhor é conosco. O livro de Josué mostra a história do povo entrando na terra e conquistando a terra. Nós temos que ganhar Cristo a cada dia, não é? Nós precisamos ganhar Cristo, conquistar Cristo. Irmãos, é através de ganhar Cristo e conquistar Cristo que nós vencemos todas as coisas também exteriores da nossa vida. Aí que nós conseguimos vencer. Todos nós temos problemas. Quem não tem problema? Mas como nós vencemos os problemas? Não é tratar de vencer o problema, é através de ganhar Cristo. Se eu ganho Cristo, e eu todo dia vou ganhando uma porção de Cristo, desalojando os inimigos que há no meu interior, também exteriormente estarei todos os dias vencendo as dificuldades e os problemas. Não que os problemas saiam, nós vamos vencer os problemas. Para isso, irmãos, nós precisamos de 2 orações. A primeira oração está em Efésios capítulo 1. Versículos 16 e 17. Vamos ler juntos essa porção da palavra. Efésios capítulo 1, versículos 16 e 17. 16 a 18 melhor, tá bem? 16 a 18. Efésios 1, 16 a 18. Vamos ler. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, essa oração é uma oração para ganharmos revelação de Deus. Senhor, me conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de seu ser. Ilumina os olhos do meu coração, porque eu preciso saber muitas coisas. Então essa primeira oração é a oração para receber revelação. Tá certo, irmãos? Vamos então, de 2 a 2, orar e ler versículos 16 a 18, tá bem? 2 a 2. E através de orar e ler, fazemos essa oração a Deus. Senhor, me dá esse espírito de sabedoria e revelação.
Em Filipenses capítulo 3, versículo 12, a partir do versículo 12 diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos pedir que Deus nos dê um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Eu quero saber, eu preciso conhecer quem é esse Cristo. A minha corrida tem alvo, a minha luta tem alvo. Diz, eu quero conquistar essa porção. Hoje nós estamos falando sobre ser fecundos, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Nós precisamos que o Senhor revele isso para nós. Diz, Senhor, eu quero conquistar isso. Essa é a vida que o Senhor me deu. Eu preciso que isso, Senhor, encha meu ser. Tome conta do meu ser. Eu preciso ter tal revelação. Mostra para mim, Senhor. Mas louvado seja o Senhor. O livro de Efésios é um livro maravilhoso. Ele não somente nos dá uma revelação, mas ele também nos mostra um andar e um viver. De 1 a 3, Efésios 1 a 3 nos mostra a revelação, nos dá uma visão. E a partir do versículo capítulo 4 até o versículo capítulo 6, ele nos dá a prática. Mas sabe, para a prática também precisamos de oração. E essa oração está no capítulo 3, versículo 14 a 21. Eu vou ler para os irmãos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Irmão, lembra Josué? O Senhor falou para Josué, ser forte e corajoso, não é? Aqui essa porção é uma oração para que o Senhor nos capacite, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, a fim de conseguirmos, a fim de poderdes apreender, tomar para si, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, isso não é algo que nós vamos fazer sozinhos. Nós, juntamente com todos os santos, nós vamos conquistar essa terra. Conquistar essa boa terra. Nós não vamos como um monte de pessoas, nós todos vamos como um só soldado, como um só povo, como um só corpo. Essa é uma oração. E o versículo 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa oração do final do capítulo 3 é a oração que nos capacita a viver o que está a partir do capítulo 4. Essa oração, irmãos, é muito importante. Eu gostaria depois que nós, em casa, pudéssemos ir diante do Senhor e orar e ler muito bem, realmente orar diante de Deus, aquela oração do capítulo 1 e essa oração do capítulo 3. São duas orações fundamentais para a nossa vida. Uma para receber revelação, ter o conhecimento do Senhor. O outro é para viver essa revelação
que Deus nos dá. Isso é importante, irmãos. Ontem nós falamos, é importante chegar junto à fonte. É importante ir ao Pai. Efésios 3,14 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele não falou diante de Deus, ele falou diante do Pai. Colocar-se de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, e assim habitar Cristo em nossos corações. Não é maravilhoso? Então, ao tocarmos a palavra de Deus, ao vermos que essa vida de Deus é uma vida fecunda, que quer se multiplicar, que quer encher a terra e sujeitá-la, seja no sentido interior como no sentido exterior, o que nós precisamos é ter uma atitude diante de Deus, começando essa atitude, claro, em nosso interior, para com o nosso ser, atitude dentro da casa, para que essa realidade ocorra em nosso ser. Nosso destino é sujeitar, nosso destino não é ser sujeitado, mas sujeitar. Nós tomamos posse do que é interior, também tomamos posse do que é exterior. Eu gostaria de falar, irmãos, sobre a questão, ontem nós falamos sobre sermos frutíferos, sobre dar frutos, sobre que fruto nós temos, qual é o nosso fruto. Eu gostaria de ler aqui, junto com os irmãos, alguns versículos que tratam desses assuntos, e eu creio ser fundamental, irmãos. Depois, nós em casa, podemos tomar cada um desses versículos e orar ao Senhor para que o Senhor mostre. O que nós podemos fazer aqui, irmãos, é indicar um caminho. Todos aqueles que tomarem essa palavra a sério irão fazer isso. Chegar em casa, ir diante de Deus, ir junto ao Pai para receber a vida. Primeiro vamos ler Lucas, capítulo 6. Versículos 43 e 44. 43 a 45, melhor, tá bem? Lucas capítulo 6, versículos 43 e 45. Vamos ler juntos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O que nós falamos é um fruto. O que nós falamos é um fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Isso tem muito significado, irmãos. Ao voltarmos a casa, devemos orar e ler diante de Deus esses versículos, tá bem? Agora vamos ler Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9.
Vamos ler juntos com espírito forte. Eu gostaria que todos lessem com espírito forte. Tá bem? Vamos ler. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Irmãos, nós temos aqui o caso dessa figueira. Esse homem veio procurar fruto nela e não achou. Daí falou: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortar, porque está ocupando inutilmente a terra. Mas daí esse viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, isto é, adube, não é? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Na vida da igreja, no nosso viver, nas reuniões, você sabe o que está sendo feito na verdade? Está sendo escavado algo ao seu redor e você está sendo adubado. Tá certo? Todo sábado, todo domingo, toda comunhão no grupo familiar, toda reunião de oração, toda comunhão com os irmãos. Que trabalho esse? Se não escavar e ser adubado. Não é assim? O que nós estamos fazendo aqui, não é? Hoje de manhã está sendo escavado e está sendo adubado. E por que está sendo escavado e está sendo adubado? Porque Deus quer que nós produzamos frutos. E esses frutos são para o deleite de Deus. É para o desfrute de Deus. Irmãos, aqui fala: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira. Mostrando o quê? Mostrando que esse Senhor, essa pessoa está olhando. Deu fruto esse ano? Não deu. Então vamos ver o ano que vem. Da ano que vem chegou a época. Deu fruto? Não deu. Vamos esperar mais um ano. Irmãos, há quantos anos o Senhor está esperando você dar fruto? E eu estou falando interior e exterior. Os dois. Os dois. Não é só o interior e também não é só o exterior. Os dois. Fruto interior e fruto exterior. Aqui esse viticultor diz assim: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Mateus 21. Mateus 21, versículos 18 a 20. Vamos ler juntos essa porção da palavra. Vamos ler. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram:
como secou depressa a figueira. O Senhor Jesus chegou-se a essa figueira para procurar fruto, porque queria alimentar-se. Ele queria saciar a sua fome. Mas essa figueira só tinha folhas. Tinha uma aparência muito boa. Mas era somente aparência. Não podia saciar a fome do Senhor. Daí o Senhor disse, então, que seque. Que seque. Nunca mais nasça fruto de ti. Irmãos, sabe, o simples fato de nós estarmos na reunião não é o fator ainda principal que alegra a Deus e que satisfaz a Deus. Deus quer ver fruto em nós. Agora vamos ler Isaías capítulo 37. Isaías 37, versículo 31. 37, 31. Isaías 37, versículo 31. Vamos ler com o espírito forte. Vamos ler. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Irmãos, esse versículo aqui mostra algo muito importante. Como você vai dar fruto por cima? É lançando raiz para baixo. Essas duas coisas estão ligadas. É necessário lançar raízes para baixo para dar fruto por cima. Certo? É impossível você lançar raízes para baixo e não dar fruto por cima. Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Versículo 7 e 8, melhor. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Vamos ler. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Está vendo, irmãos? A árvore plantada junto às águas estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Nem deixa de dar fruto. Nós podemos ver, irmãos, que na revelação da palavra, o dar fruto é algo que agrada a Deus. E dar fruto é algo intimamente ligado a estar junto à fonte. Nós precisamos ter tal visão. Vamos ler agora Gálatas, capítulo 5. Versículos 22 e 23. Vamos ler. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler com o espírito forte.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui nos mostra o fruto do Espírito. Esse é um fruto interior, certo? Mas também se expressa exteriormente. Esse fruto interior se expressa exteriormente. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Que são as coisas referentes à questão do fruto do Espírito, porque se refere a todo um processo de crescimento de vida que está nos versículos anteriores. Mas por causa do tempo, só vamos ler o versículo 8. Vamos ler com o Espírito forte. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas existindo em nós. A questão da fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Todas essas coisas existindo em nós e em nós aumentando, fazem com que nós não sejamos nem inativos, nem infrutuosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então mostra uma coisa, irmãos, as coisas que se produzem em nosso interior se traduzem exteriormente frutificando. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos ler. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Nós podemos ver claramente aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, eles escrevendo aos Tessalonicenses, dão testemunho de que a estada deles entre os Tessalonicenses não se tornou infrutífera. Eles pregaram o Evangelho, eles pregaram a palavra. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Vamos ler com o Espírito forte. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Nós podemos ver, Paulo, Silvano e Timóteo, eles estiveram no meio dos Tessalonicenses. Essa porção da palavra diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Isso quer dizer o quê? Deus precisa de homens que, ao ingressar no meio de outros homens, causem repercussão. Isso é, mude a vida das outras pessoas. Mude a vida de outras pessoas. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta.
Você está mudando a vida das pessoas ou as pessoas estão mudando sua vida? Vamos orar a Deus, vamos perguntar isso, tá bem? Vamos ter um minuto de oração. Amém. Irmãos, nós podemos ver qual foi a repercussão, qual foi o resultado do ingresso, de Paulo, Silvano e Timóteo no meio dos Tessalonicenses. Primeiro, foi deixar os ídolos e se converter a Deus. Esse é o primeiro passo. Fazê-los deixar os ídolos e se converter a Deus. Esse é só o primeiro passo e isso não é suficiente. Por isso existe um segundo passo. O segundo passo é servir o Deus vivo e verdadeiro. Nós não podemos ficar satisfeitos que a nossa influência nas pessoas seja somente deixar os ídolos e se converter a Deus. Isso é só um passo. A nossa influência sobre as pessoas deve continuar, até eles servirem o Deus vivo e verdadeiro. Isso é importante para que ele tenha um crescimento de vida. Isso é importante para que ele tenha um sentido no seu viver, todos os dias da vida dele. Não somente isso, ainda influenciar para que eles aguardem dos céus a vinda do Filho de Deus. Deixar os ídolos se converter a Deus, servir o Deus vivo e verdadeiro e aguardar a vinda do Senhor. Esse deve ser o resumo da nossa vida. Essa é a nossa influência. Imagine, as pessoas nessa terra têm esperança? O que eles estão esperando? Esperando alguém que os ajude a livrar-se dos ídolos. Estão procurando alguém que os leve a servir o Deus vivo e verdadeiro. Esperando alguém que os leve a aguardar a vinda do Senhor Jesus. Quem vai fazer isso, irmãos? Quem? Essa é a pergunta que nós temos que responder para Deus. Colossenses, capítulo 1. Versículos 3 a 6. Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 6. Vamos ler esses versículos com o espírito forte. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho,
que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Novamente, essa porção nos mostra que desde que chegou a palavra da verdade do Evangelho, fruto está sendo produzido. Então, irmãos, toda a palavra de Deus que chega a nós, ela vem como adubo. Toda palavra chega como adubo. E qual deve ser o resultado? Fruto interior e exterior. Não fique preso no adubo. O adubo é para produzir fruto, não é? Nós que plantamos, nós adubamos, não é, Carlos? Os irmãos aqui que são agricultores, certo? Então nós plantamos, nós colocamos adubo, não é para ficar o adubo ali. E Homero, se os pés de milho lá dizem assim, Homero, eu guardei todo o adubinho aqui, está tudo aqui, preservadinho no solo, você vai ficar contente com o pé de milho? Não, você vai falar para o pé de milho, pé de milho, pé de milho. O adubo tem que virar grão. Tá certo ou não está, Homero? Se adubo não virou grão, essa variedade não presta. Mas tá tudo aqui, o adubo que você jogou, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Péssima planta, péssima planta. Eu quero saber, irmãos, onde é que está o adubo hoje? Você vai falar para Deus, tá tudo aqui? Hein, André? O que você vai falar? Tá tudo aqui? Ou você diz, Senhor, todo adubo virou grão, todo adubo virou fruto. Onde é que está o adubo? Virou fruto ou não? Tem muitos irmãos que vêm para a reunião, recebem adubo, adubo, adubo. Irmãos, Deus hoje está falando, está na hora de virar fruto. Está na hora de virar fruto dentro da reunião. Se você não tem coragem nem de falar aqui dentro da reunião, vai ter coragem de falar lá fora? Irmãos, aqui é o melhor lugar para aprender. Melhor lugar para o adubo começar a virar grão é aqui dentro. No nosso meio. Vamos dar uma lida agora em João 15. É uma porção que nós conhecemos muito bem. Eu quero só citar alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Vamos ler o versículo 1 primeiro, tá bem? Vamos ler com o espírito forte. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Meu pai é agricultor. Meu pai é aquele que põe o adubo, vai adubando a videira. Não é isso? Hugo, você que trabalha muito com sementes, né? Qual que é a melhor semente? É aquela que consegue transformar um mínimo de adubo no máximo de grãos, não é? Essa é a melhor variedade. O pai é o agricultor. E nesse universo existe uma planta que é a videira verdadeira. E sabe, irmãos, nessa videira nós somos os ramos. Nós somos os ramos.
Versículo 2, vamos ler juntos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe, toda a preocupação que o pai que é agricultor tem é em que o ramo seja frutífero. O que não dá fruto ele corta, mas o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Irmãos, o grande problema é que o ramo que já deu frutos assim, eu já dei. Isso é para os outros, essa palavra é para os outros. Eu já dei fruto. Espera aí, esqueça o passado. Se deu fruto, o pai vai limpar e dizer, eu quero mais fruto. Então hoje, desde aquele que não deu nenhum fruto, aquele que deu muito fruto, a palavra de Deus é dar fruto. Versículo 4, vamos ler. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Preste atenção, irmãos, o fato de nós permanecermos no Senhor resulta em algo, que é dar fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero ressaltar fruto interior e fruto exterior. Ainda, versículo 8. Vamos ler juntos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando o fruto aparece em nós, Deus é glorificado. Agora, versículo 16. Vamos ler. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Veja, irmãos, que coisa importante, que coisa maravilhosa. Agora, eu sei que há uma pergunta no interior dos irmãos. Qual que vem primeiro, fruto de dentro ou fruto de fora? As coisas estão ligadas, irmãos. Você não pode separar. Por quê? Porque se nós permanecemos no Senhor, se começar com o fruto de fora, eu vou deixar o Senhor ganhar mais o meu ser, para que dê mais fruto dentro, para que eu possa alimentar o fruto de fora. Se começa pelo fruto de dentro, como resultado vai ter um fruto de fora também. Entendeu, irmão? Está tudo ligado. Eu quero mostrar algumas passagens aqui. Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 39.
nós temos um caso de um endemoninhado Gerazeno. O Senhor o livrou, o Senhor o libertou. E 8, versículo 39. Lucas 8, 39. Gostaria que todos os irmãos lessem com um espírito bastante forte, porque esse versículo tem um profundo significado. Vamos ler. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Muitas vezes, irmãos, nós temos um conceito de que pregar o Evangelho para frutificar, que pregar o Evangelho é eu pregar uma doutrina da salvação. Não é assim? Isso é alguma coisa que está incutida em nossas mentes. Prega o Evangelho para ele. Então eu digo assim, puxa, o que é que eu vou falar? Daí eu penso num montão de versículos, né? Eu monto uma mensagem de evangelização, daí eu vou lá pregar o Evangelho. Muito complicado. Como o Senhor Jesus ensinou esse endemoninhado? Como o Senhor ensinou o endemoninhado? Porque ele foi salvo, ele tinha saído, ele queria estar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Sabe, irmãos, é algo muito simples. Quer falar? Fala para os outros o que o Senhor fez por você. Isso tem um grande impacto. Porque você vai dar um testemunho de algo que ocorreu dentro de você. Tá certo? Esse endemoninhado precisou fazer um curso? Precisou? Não. Precisou passar alguma coisa especial? Não. O Senhor Jesus foi, volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então, irmãos, nessa manhã, o Senhor está falando para você, volta para casa, conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Que tal orar e ler esse versículo sozinho? Ore e lê esse versículo sozinho. Fique impressionado com o que o Senhor está falando para você. Pode ser em voz alta, irmão. Amém. Eu quero ler ainda uma outra porção, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, fala da mulher samaritana. Creio que todos nós conhecemos bem essa história. E eu só queria ressaltar alguns fatos dentro dessa história. No versículo 8, que diz, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E pelo fato deles terem ido à cidade para comprar alimentos, o Senhor Jesus ali estava sozinho com aquela mulher samaritana ao meio-dia. Tá certo? E aí, ler o versículo 27. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Versículo 28.
Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39 a 42. Vamos ler juntos essa porção. Vamos ler. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós podemos ver aqui essa mulher samaritana que encontrou o Senhor e depois de ter uma conversa com o Senhor, deixou o cântaro. Ela tinha ido para pegar água, não é? Estava com o cântaro, deixou o cântaro e foi para a cidade falar para as pessoas. Ela não pregou nada especial, não pregou nenhuma mensagem, só falou: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E veio um montão de gente ver o Senhor, né? E daí dizem: creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. O que foi que ela fez? Ela fez a mesma coisa que aquele endemoniado, né? O Senhor falou assim: vai, conta o que Deus fez por você. E ela foi contar o que Jesus tinha feito com ela. E aí um montão de pessoas, muitos creram. E eu quero trazer aqui a questão: os discípulos tinham ido para a cidade. Vieram pessoas com discípulos para ouvir o Senhor e crer no Senhor? Não, ninguém. Mas veio essa mulher, terminou de bater o papo com o Senhor e trouxe um montão. Então, irmãos, eu quero mostrar aqui algo. A vida que nós temos é uma vida fecunda. A questão da multiplicação não está na sua capacidade, está no poder da semente que você está semeando. Não é? Não é a sua capacidade, é a semente que você tem, que é a palavra de Deus. Ah, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos ler juntos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos ler juntos então. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O poder está na semente, não está naquele que semeia. Está certo, irmãos? A vida, poder nessa vida que nós temos, não na nossa vida natural. Se você pegar a vida que recebeu de Deus e jogar uma sementinha no outro, vai germinar. Está certo? Esse é o princípio. Ainda indo para Mateus 25. Nós temos a parábola das virgens e a parábola dos talentos. Essas duas parábolas caminham sempre juntas, tá? Essas duas parábolas se complementam. A primeira parábola fala da questão do azeite, do espírito que nós ganhamos. Certo? Ele se refere à vida que nós ganhamos, ao espírito que nós ganhamos. E a segunda parábola, a parábola dos talentos, se refere aos dons que nós ganhamos e à nossa função, o nosso funcionamento.
Essas duas parábolas vão juntas. Todo aquele que tem azeite tem talento. Todo aquele que recebeu a vida de Deus tem talento. E é claro, alguns receberam 5, outros 2 e outros 1. E é claro que quem recebeu um talento se sente o quê? Diz assim, eu só tenho um talento, o que eu posso fazer com um talento? Aqui diz, o Senhor diz, você podia ter colocado no banco, tá certo? Você podia ter colocado no banco. O que é colocado no banco? É você, o banco é a igreja. Aqui, o banco é um lugar onde está o dinheiro de todo mundo, não é? Então a vida da igreja é o lugar onde está o talento. Todos os talentos estão aqui dentro, não é? Todos os talentos estão aqui. Então, um talento você não consegue fazer nada, põe na igreja, põe no banco. Você que tem um talento, se junta com outro irmão de um talento, vocês dois equivalem a um irmão de 2 talentos. Se você se juntar a mais 3, vocês dois se juntarem a mais 3, vocês vão equivaler a um irmão de 5 talentos. Está aí. Todo mundo pode fazer multiplicar. A questão é não enterrar. Não enterrar. Essas duas parábolas vão juntas. Primeiro, a parábola das virgens. Primeiro, o espírito, seu interior. Esse lançar raízes. Segundo, dar frutos, né? Primeiro, lançar raiz embaixo. Segundo, dar fruto por cima. Esse é o princípio. Agora, irmãos, eu quero ler, vamos ler juntos Gênesis 49. A respeito da bênção de José. Gênesis 49, versículo 22. Gênesis 49, 22. Vamos ler juntos esse versículo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero. Ele é o ramo de uma árvore, certo? Ele é um ramo frutífero junto à fonte. Novamente, irmãos, eu quero enfatizar esse ponto. Junto à fonte. O segredo da nossa vida é estar junto à fonte. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Essa questão de se estender sobre o muro tem 2 aspectos. Primeiro aspecto, muro é uma limitação. Muitas vezes esse muro é o quê? Os problemas que você tem. Muitas vezes você não sente que você está sendo sufocado pelos problemas. Que você está cercado pelos problemas? Sente ou não sente? Mas aqui diz que um ramo frutífero se estende sobre o muro. Está vendo? Se você é frutífero, você passa por cima do muro. O que nós precisamos hoje, irmãos? Estar junto à fonte e dar fruto. Se dá fruto, você passa sobre o muro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto sobre o muro é você, pelo fato de ter a vida fluindo em você, você vai parar, você se estende
para outras regiões, você vai para outros lugares, você vai alcançar outras pessoas. Por quê? Porque você é um ramo frutífero junto à fonte. Você alcança as outras pessoas, alcança outros lugares. Então, irmãos, esse ponto é um ponto extremamente importante. Um ramo frutífero. Seus galhos se estendem sobre o muro. Muitos problemas hoje estão na sua vida, porque você não dá fruto. Começa a dar fruto para ver. Você vai estender os ramos por cima do muro. Versículo 23. Vamos ler juntos. Os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Pelo fato de sermos um ramo frutífero, o inimigo vem atacar. Vai receber muitas flechadas. Vai passar por situações de amargura, coisas que o aborrecem por causa do ataque do inimigo. Agora vamos ler o versículo 24, irmãos, que é preciosíssimo. Vamos ler juntos. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Ele é um ramo frutífero. Seus galhos se estendem sobre os muros. Ele é atacado, os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e aborrecem. Mas aqui diz, o seu arco, porém, permanece firme. O seu arco permanece firme. Os seus braços são feitos ativos. Existe uma outra tradução que diz, as armas nas suas mãos são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Vamos ler agora Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Vi, e então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo branco tinha um cavaleiro. O que esse cavaleiro tinha na mão? Um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Na mão de José tem o quê? O arco. Nós sabemos que o cavalo branco se refere ao Evangelho. Saiu vencendo e para vencer. Quando abriu os selos, começou a corrida para o final dos tempos, não é assim? O primeiro que saiu, qual foi? O cavalo branco, o Evangelho. O primeiro que saiu correndo. Isso é essa direção. Começou a corrida até o final dos tempos. E o Evangelho está na frente. O resto é consequência. As coisas vieram depois, não é? O que vai influenciar é esse Evangelho. Esse é o primeiro cavalo que saiu. Irmãos, frutificar deve estar na frente. Esse cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Observe uma coisa, José é um ramo frutífero, ele tem um arco na mão. Isso também mostra que as flechas dele já saíram, não é? Nós estudamos Apocalipse. O arco na mão, ele é aquele que prega o Evangelho. Ele recebe muitos ataques, mas o seu arco permanece firme e seus braços são feitos ativos. Não é uma visão e tanto, irmãos? Como está o arco na sua mão? Você está correndo junto com esse cavalo branco? Sim ou não? Irmãos, nós temos que ter uma visão. Onde eu estou, ali está o cavalo branco. Aonde eu for, o cavalo branco irá.
Os irmãos se lembram, 1986, 87, sobre o cavalo branco, né? A pergunta hoje é: onde você está, ali está o cavalo branco? Você é um ramo frutífero? O arco está firme na sua mão? Ou nas primeiras flechadas você já amoleceu? José, o arco está firme na mão dele. Versículo 25: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre muitos irmãos. Irmãos, eu digo uma coisa: quanto mais fruto, mais bênção. Quanto mais vida você dá, mais vida recebe de Deus. Se você alimenta um irmão, você recebe X de bênção, X de graça. Se você alimenta 10 irmãos, você recebe 10X. A graça é de acordo com o dom é de acordo com a graça. Agora vamos ler Deuteronômio 33. Ainda sobre a bênção de José, versículo 13. Versículo 13, vamos ler juntos. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas. 14. Com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Aqui fala aquilo que o sol amadurece, daquilo que os meses, outras traduções dizem que a lua, daquilo que a lua produz. Irmãos, vamos ler ainda Gênesis capítulo 8. Versículo 22. Gênesis 8, 22. Tá, vamos ler juntos. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1, 14. Vamos ler. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais, para estações, para dias e anos. Vamos prestar atenção nesse Gênesis 1, 14. Sejam eles para estações. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Irmãos, para que servem as estações? Para que servem as estações? Para que servem as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Para que é? Sabem para que não? É para produzir frutos. É para frutificar. É para frutificar. Na nossa vida, você já passou pelo inverno na sua vida? Um inverno espiritual?
Você já passou por primavera espiritual? Já passou por verão espiritual? Aquele calorão? Você já passou por outono espiritual? Irmãos, todas as estações na sua vida visam o quê? Você produzir o fruto. Isso é o que está em Deuteronômio 33. Ele diz o quê? Ele diz: daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Irmãos, nós, na nossa vida espiritual, nós passamos pelos vários ciclos da vida. Vai ter tempo de plantar, vai ter tempo de colher. Mas se isso só ocorrer uma vez, algum problema está havendo. Não está havendo as estações na sua vida. Haverá frio e calor, isto é, inverno e verão. Você sabe, irmãos, que o inverno é muito importante para a questão da produção, porque um inverno muito frio mata muito inseto, termina com muitas pragas, para que depois possa haver produção. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos cheios de pragas. Deus tem que mandar um inverninho na nossa vida para matar essas pragas. Visa o quê? Para que depois, saindo do inverno, venha a primavera, as coisas possam brotar, as flores brotem, e no outono possa dar frutos, e as pragas não terminem com elas. Você está passando por um inverno, irmão? Fique firme. Apegue-se ao Senhor. Esteja junto à fonte. Virá logo a primavera. Tem dia e noite na sua vida. Tem momentos que você acha que está tudo escuro. Mas o Senhor está presente. Porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você sabe que a soja tem uma característica. A soja, as variedades mais antigas, ela é muito controlada pelo fotoperiodismo, quer dizer, a diferença entre a luz do dia e a duração da noite, né? Tempo de luz e tempo de trevas. Não é assim? Os irmãos que são agrônomos podem confirmar isso aí. Então, por isso, se você planta a soja no inverno, né, onde tem pouco tempo de luz e mais tempo de escuridão, a soja fica desse tamanho, assim, baixinho. Mas se você planta quando chega mais ou menos perto do verão ali, quando você está próximo do verão, você planta, então os dias são mais longos, as noites são mais curtas. A soja cresce, fica alto. O que controla a altura da planta é a diferença entre o dia e a noite. Então você vai passar por dia e noite, mas isso é para controlar o seu tamanho, para você fazer crescer e para você frutificar. Irmão, tudo que você passa não é simplesmente, nossa visão muitas vezes era, isso aqui é para o meu amadurecimento, é para que eu seja aperfeiçoado. Isso é um lado da história. Um lado da história. Além de você ser aperfeiçoado, é para que você dê frutos. É para que você frutifique. Porque essa é a característica da vida de Deus. Cantares, capítulo 2, versículos 10 a 13. Cantares, capítulo 2, versículos 10 a 13. Vamos ler com espírito forte. O meu amado fala e me diz, todo mundo, por favor, todo mundo. Amado, fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi.
aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O meu amado fala e me diz. Irmãos, que todos nós hoje possamos ouvir a voz do nosso amado. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Passou o inverno, cessou a chuva. Aparecem as flores na terra. Irmãos, é tempo de frutificar. Eu quero ainda, para finalizar, junto com os irmãos, dar uma lida em Lucas capítulo 7. Versículos 11 a 17. Vamos ler juntos essa porção, tá bem? Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Vamos ler. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a vizinhança. Irmãos, o encargo que Deus quer nos passar é o seguinte: a vida que nós recebemos é uma vida fecunda que dá frutos. Produz frutos interiormente e produz frutos exteriormente. Nós precisamos ter uma atitude diante do Senhor. Senhor, opera em mim, frutifica em mim, frutifica em meu ser, frutifica em minha casa. Mas, ao mesmo tempo que você está frutificando em mim, frutificando em minha casa, também quero fazer com que frutifique lá fora, contatando as pessoas, levando as palavras da vida. Aqui nós temos uma figura, onde numa cidade chamada Naim, o Senhor Jesus, com os seus discípulos, estava indo para essa cidade. E quando ele estava chegando naquela cidade, estava saindo o quê? O enterro do filho único de uma viúva. Irmãos, existem cidades onde tudo que sai daquela cidade é somente enterro após enterro. Por quê? Porque está debaixo do domínio de Satanás, debaixo do império da morte. Quando você está chegando, você só vai encontrar enterro, enterro e enterro. Quando o Senhor Jesus foi, Ele foi levar a vida, a ressurreição. É o momento de chegar na cidade, parar os enterros e ordenar aos mortos: levanta. Talvez você chegue numa casa, aquela senhora daquela casa diz assim: meu filho está perdido, está assim com meu marido. Você olha lá, é puro enterro, cheio de caixões, com mortos dentro. É o momento de dar a palavra da vida. Temos ou não essa palavra? Temos ou não essa vida, irmãos? Olha, essa mulher não foi, essa viúva não foi procurar o Senhor. O Senhor se compadeceu dela e chegou onde estava o caixão, falou, e parou todos que conduziam esse caixão, esse esquife, o esquife. Parando os que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te.
Sentou-se os que estiveram mortos e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Não foram eles que foram atrás do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que foi atrás deles. Irmãos, quantos enterros estão correndo hoje? Quantas famílias estão chorando? Há necessidade de que homens que têm a vida de Deus cheguem a essa cidade e sujeitem a cidade. Fazer onde reinava a morte, passe a reinar a vida. Onde está a morte, chegue a ressurreição. Antes dessa porção, nesse mesmo capítulo 7, nós temos a questão do centurião. A cura do servo de um centurião. Ali mostra a autoridade do Senhor. O Senhor tem autoridade e o Senhor tem compaixão. Essas duas coisas, irmãos, nós temos ou não compaixão das pessoas. Ao sermos um com o Senhor, a vida de Deus é uma vida que tem compaixão das pessoas. Ao olhar a situação da morte, ao olhar a falta de esperança, o Senhor se compadece. A viúva não pediu para o Senhor agir. O Senhor foi por conta própria, porque se compadeceu dessa mulher. Era uma viúva e era o filho único. Era tudo que essa viúva possuía. Irmãos, está na hora de nós irmos, porque nós temos tal vida. Vamos orar, vamos chegar diante de Deus, abrir o nosso ser para o Senhor operar em nós, produzir fruto interiormente e ao mesmo tempo sairmos e produzirmos frutos exteriormente. E ainda mais, nós vamos ao encontro dos enterros nas cidades. Nós vamos levar vida. Satanás pela morte controla todas as pessoas. Nós vamos com a ressurreição. Jesus é o Senhor. Gostaria, irmãos, que todos nós pudéssemos, depois em casa, nos voltarmos a essa palavra, orarmos diante do Senhor. A igreja Umberaba, nós vamos sair para as cidades. Nós vamos ir ao encontro desses enterros. Nós encorajamos os irmãos a irem. Só vai quem quer. Quem quiser, pode sair. Nós vamos sair. Nós vamos levar vida. Com uma visão clara, com encargo claro, de que o Senhor deseja encher a terra e sujeitá-la. Nós não vamos agir individualmente, nós vamos agir como um corpo, nós vamos todos como um só homem, cheio de vida, na unidade junto com o Senhor. Jesus é o Senhor. Nós podemos ter um pouco de oração em pequenos grupos e um pouco de comunhão, tá bem?